Copa de 2026 reúne as melhores seleções do mundo. Ou deveria reunir. C, né? Porque ao mesmo tempo que tem 48 seleções, muito time forte ficou de fora. Então, de acordo com o ranking atual da FIFA, quais são os 10 melhores países que não se classificaram? Vamos ver. Quem diria a Itália, né? Eu acho que hoje a Itália ela não é nem de perto uma das melhores seleções, né? Ela pode ser, ela é uma das maiores, claro. Junto com o Brasil, é a maior campeã da Copa do Mundo. Junto com o Brasil, o Brasil tem 5 e a Itália tem 4. 3 Copa do Mundo, hein, Itália, sem ir pra Copa do Mundo. Tá fazendo feio, hein? Que papelão. Começando com uma seleção que é uma das que mais participou da Copa do Mundo no seu continente inteiro. Qual é um que dos é? maiores campeões da Copa Africana de Nações e chegou nas eliminatórias com um baita time. É verdade, Goleou cara, é verdade. Camarões. Tem uns jogadores interessantes. O Onana. Que isso, cara. É, Drogba. O Drogba era o quê? Camaronês? Costa do Marfim. Cara, verdade. Eu lembro da Copa de 2010 que tava lá Camarões, tava Costa do Marfim. E não tem, cara. Nesse ano a gente não vai ter nem Camarões e nem Costa do Marfim, cara. Que isso, cara? Foi o que aconteceu com essas seleções mesmo esse ano? Naná, Mbeumo do Manchester United, Embelmou. Joga muito, hein, esse cara. Anguissa do Napoli, uma seleção avaliada em 200 milhões de euros. E Camarões caiu num grupo que parecia fácil, com Cabo Verde, Líbia, Angola, era só terminar em primeiro que estava na Copa. Eram 10 partidas no total, e nas primeiras 7 foi invicto. Parecia que estava garantido. Só que ao mesmo tempo, a seleção de Cabo Verde vinha praticamente colada nele, onde na oitava rodada veio o desastre. Camarões perdeu por 1-0, fazendo cair para segundo lugar no grupo. Agora só conseguiria se classificar pela repescagem, mas para isso precisaria passar pelo Congo, que fez um jogo muito duro, empatado em 0-0 até o fim, até que aos 90 mais 1, Congo marcou. Por 1-0, a seleção de Camarões era oficialmente eliminada. Mesmo assim, continua sendo uma das melhores da África, ficando na posição 45 do ranking da FIFA. À medida que a gente vai subindo no ranking, mais fortes as seleções vão ficando. Agora um país ainda melhor que não Pô, seria bem mais interessante do que ter um Camarões do que Curaçao, vai. Bem melhor, seria bem se melhor. classificou é um que já chegou até a ser vice-campeão mundial. Nas eliminatórias para 2026, a seleção da Hungria caiu no grupo Szoboszlai, melhor jogador do Liverpool na temporada. Joga muito, esse meio campista húngaro. com Portugal e Irlanda, onde só um se classificava direto e quem terminasse em segundo ia para a repescagem. A Hungria já foi vice da Copa 2 vezes e tinha tudo para voltar, com jogadores como Szoboszlai e Kerkez do Liverpool, Orban do Leipzig e outros. Aí quando chegou na última rodada das eliminatórias, o grupo tava assim: Portugal já classificado, Hungria com 8 pontos indo para a repescagem e Irlanda com 7. E essa última partida seria contra os irlandeses, ou seja, quem perdesse estava eliminado da Copa. Mesmo assim, a Hungria era a favorita, só precisava de um empate para avançar de fase. Aí a partida começou e logo aos 3 minutos de jogo já confirmou o favoritismo, abrindo o placar. Só que a Irlanda logo empatou. Mas antes de acabar o primeiro tempo, a Hungria fez outro. O time dos Szoboszlai estava indo para os playoffs. Até que no minuto 80, outro gol da Irlanda. A Hungria estava por um fio. Aí chegou no minuto 90, o juiz deu mais 5 de acréscimos e depois de 5 minutos todo mundo estava pronto para ele apitar. Só que quando já estava com o apito na boca, ele deixou a Irlanda fazer um último ataque. Pelo árbitro, com a bola o Keller, vai mandar a bola na área. Estamos já com 50 minutos, olha a tentativa! Gol! Com uma derrota por 3-2, a Hungria caiu para terceiro no grupo e estava eliminada da Copa do Mundo. Mesmo assim, está hoje na posição 42 do ranking. Agora, continuando, a gente chega numa seleção que disputou as Copas de 2018 e 2022, mas para 2026... Falando na Copa da Rússia que teve, a gente não vai ter a Rússia, né, cara, devido à guerra. A Rússia era para estar aqui e a gente não vai ter a Rússia. A Rússia quer roubar a terra dos outros, né? Que isso, cara, não vamos ter a Rússia. fracassou muito. Com jogadores como Pavlovic do Milan, Vlahovic da Juventus, Milinkovic-Savic e outros, a Sérvia tinha tudo para ir para Na verdade, a gente não tem mais nada em relação à Rússia, né? A gente não vai ter a Rússia na Copa do Mundo, não temos a Rússia no FIFA. Literalmente todos os times da Rússia, Zenit, Fenerbahçe, tem muito time bom, cara, lá na Rússia. Bom assim, pro cara brincar no FIFA, não tem, cara. Desde o momento que
que a Rússia invadiu a Ucrânia, literalmente eles foram excluídos de competições da Europa, então não tem mais, nenhum time da Rússia participa mais da Europa League, UEFA Champions League, da Eurocopa, Nations League e agora a Copa do Mundo. Literalmente os caras foram excluídos de tudo. Literalmente, cara, excluídos de tudo. A terceira Copa do Mundo seguida. No seu grupo tinha a Inglaterra, então terminar em primeiro seria quase impossível. A esperança era ficar em segundo. Então empatou o primeiro jogo, depois derrotou a Andorra e derrotou a Letônia. Até aqui tomou 5-0 da Inglaterra. Mas tudo bem, a Sérvia só precisava terminar em segundo lugar, e para isso tinha que derrotar a Albânia. Só que jogando em casa, perdeu. Caiu para terceiro lugar no grupo. Agora a única chance da Sérvia de voltar para a zona de repescagem seria recuperar esses pontos perdidos. Mas para isso tinha que derrotar a Inglaterra. Então entrou a campo no Wembley com essa missão. Só que ainda no primeiro tempo, a Inglaterra jogou um balde de água fria e no segundo tempo fechou o caixão. Com essa derrota, a Sérvia estava eliminada da Copa do Mundo. Pelo menos está na frente da Hungria no ranking, ficando em 39º lugar. Mas isso não é nada ainda, as melhores seleções desse vídeo estão no top 20 mundial. Agora, se a Sérvia foi eliminada cedo nas eliminatórias, o próximo país lutou até o fim. Desde 2016, quando chegou na semifinal da Euro, a seleção do país de Gales estava numa baita crescente. Tanto que se classificou para a Copa de 2022 e tinha tudo para ir também para 2026. Até porque no seu grupo, o único concorrente real era a Bélgica, que não estava mais no seu auge, tá ligado? Então foi pra cima, venceu os seus 2 primeiros jogos com autoridade e foi enfrentar a Bélgica na terceira rodada. Era um jogo decisivo. E mostrou que realmente podia conseguir a vaga direta, porque no segundo tempo estava empatando em 3-3. Só que, nos últimos minutos, o lateral belga cruzou e a defesa não viu o De Bruyne atrás. Então os belgas marcaram o quarto. Um balde de água fria gigante. Aí na sequência, Gales continuou jogando bem, até que chegou na sua última partida contra a Bélgica. A única chance de vencer e se classificar direto. Em só 7 minutos, já começaram com tudo. Gales ficando fora. Cruzamento pra área. Tem toque de cabeça e tem gol! Gol! Agora era só segurar o placar. Mas só alguns minutos depois, o jogador de Gales colocou a mão na bola dentro da área. Então De Bruyne marcou de pênalti, Gales sentiu o baque e tomou outro de Meunier. Aí no segundo tempo ainda tomou mais 2 gols e fez outro, terminando o placar em 4-2. Agora o país de Gales só poderia se classificar pela repescagem, e o adversário que precisaria derrotar no caminho era a Bósnia e Herzegovina, um país que estava em 65 no ranking da FIFA. Então Gales A gente já sabe o final dessa história, né? A Bósnia tá na Copa do Mundo. dominou mais de 65% de posse de bola, até que no começo da segunda etapa abriu o placar. Agora era só manter o resultado. Só que quando chegou aos 41 do segundo tempo, gol da Bósnia. Isso deixou a torcida em choque. E agora para avançar para os playoffs ia ter que disputar nos pênaltis. Mas Johnson de Gales mandou para fora e o goleiro bósnio defendeu a cobrança seguinte. Nos pênaltis, o país de Gales era eliminado, sendo uma das melhores seleções fora da Copa, ficando na posição 37 do ranking da FIFA. Pra tu ter noção, eles estão na frente da Suécia, da República Tcheca e de várias outras seleções que estão no Mundial. Mas tem outros 6 países ainda melhores. E a próxima seleção tinha tudo para se classificar, mas não foi por um motivo. Tá banida do torneio. Em 2018, a Rússia foi a sede da Copa, onde quase chegou na semifinal. Uma seleção que estava crescendo, mas quando chegou no meio das eliminatórias para a Copa de 2022 ainda, aconteceu a invasão na Ucrânia. Então a FIFA decidiu banir a Rússia de todos os seus torneios. E como o conflito ainda não... Cara, essa parada ela foi tão séria quando a Rússia invadiu a Ucrânia que, pra quem não lembra ou não sabe, o dono do Chelsea era o Roman Abramovich, um cara que é russo. Então, ele foi acusado de ter ligação com Vladimir Putin, que é o então presidente da Rússia. E, cara, literalmente, a Liga Inglesa obrigou o Roman Abramovich a vender o Chelsea. Então, hoje, o Abramovich não mora na Inglaterra, tá na Rússia. E o Chelsea foi vendido, cara. Pouco tempo depois da invasão da Rússia na Ucrânia, o Abramovich teve que vender o Chelsea, cara, porque teve toda essa reviravolta, envolvimento com a guerra, que ele estava supostamente ligado com o Vladimir Putin, então ele teve que vender o Chelsea, cara, pra tu ver
as esferas que isso tomou, cara, foi além do futebol. Impressionante, cara. Impressionante Se mesmo. resolveu, continua banida. Hoje a Rússia só joga amistosos, mas mesmo assim se encontra na posição 36 do ranking. Mas a Rússia Provavelmente a Rússia só vai voltar a jogar uma Copa do Mundo depois que acabar a guerra, cara, contra a Ucrânia. não tem um dos maiores artilheiros da atualidade como o próximo da lista. Uma seleção que já participou 9 vezes da Copa do Mundo e já conquistou o bronze outras 2 vezes, além de terem se classificado em 2018 e 2022. Então a seleção polonesa de Lewandowski tinha tudo para chegar em mais um Mundial. E para chegar no torneio direto, precisava terminar em primeiro no grupo que tinha a Holanda. Os outros eram mais fáceis. Aí começou vencendo a Lituânia, ganhou de Malta e tava tudo indo certo. Até que, contra a Finlândia, que estava em 69 no ranking, a Polônia foi derrotada. Isso acabou com sua campanha, porque mesmo que depois não tenha perdido para a Holanda, empatando os 2 jogos, a derrota para a Finlândia fez a Polônia não ter chance de ficar em primeiro. Mesmo assim, ainda teria vaga na repescagem, e o primeiro adversário era a Albânia, onde com um jogo difícil, o time do Leva conseguiu vencer por 2 A Albânia tem um técnico brasileiro, né, cara? Eu não sei o nome dele, eu esqueci, mas é um técnico brasileiro. a 1. Agora sua vaga na Copa do Mundo iria depender de uma única partida, contra a Suécia. Mas o problema é que a Suécia estava jogando em sua própria casa e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois disso, virou uma loucura. A Polônia respondeu empatando, a Suécia fez outro e a Polônia empatou outra vez. Na sequência, a Polônia começou a pressionar. Só um gol colocava o time do Leva na Copa. Gyökeres. Só que quando chegou no minuto 88, o futebol foi mais cruel. Pra trás, a batida, travado na hora H. Bergvall, a batida, defendeu, Granara. Gyökeres. Na trave, a briga Gyökeres. Temos Suécia na Copa do Mundo. 3-2 e a Polônia estava eliminada. Com isso, o Lewandowski disse adeus às chances de jogar outro Mundial. Já era a ficando última Copa dele, já tá com a idade bem avançada. hoje na posição 35 do ranking. Agora o próximo país é outro que só tá nesse vídeo por causa da Suécia. Essa seleção, como um país independente, só jogou uma Copa, mas esse único Mundial que jogou chegou até as quartas de final, liderados por Shevchenko, o bola de ouro de 2004. Então o sonho da Ucrânia era se classificar de novo, e isso seria uma alegria no meio de tanto caos que o país passa hoje. E a seleção deles tinha potencial, contando com o zagueiro Zabarny do PSG, que tem valor de mercado de 45 milhões de euros, além de Zinchenko, Sudakov, camisa 10 do Benfica e lá vai. Então nas eliminatórias, a Ucrânia caiu no grupo com Islândia, Azerbaijão e França. Só iria para a Dava pra ter passado, né, cara? Não era um grupo tão difícil assim, não. Copa direto se terminasse em primeiro, mas acabou perdendo os 2 jogos para a França. Pelo menos ficou em Aceitável. segundo e foi para repescagem. Agora, para chegar no Mundial, só precisava eliminar 2 seleções. A primeira delas era a Suécia. Era a chance da Ucrânia mostrar o que podia fazer. Só que em apenas 5 minutos, Elanka na frente, chega bem, Nigren bateu dali o desvio, Gyökeres! nesse dia o Gyökeres estava inspirado, então marcou o segundo e o terceiro. A Ucrânia conseguiu fazer um no fim, mas o jogo terminou em 3-1. Mesmo assim, continua melhor que vários outros países europeus no ranking, ficando hoje em 32º lugar. Mas o mais impressionante é que tem outras 3 seleções ainda melhores fora da Copa. E o próximo país é um que se classificou para os últimos 4 mundiais em sequência. A gente nem lembrava mais como era o Mundial sem esse país. Com Victor Osimhen, avaliado em 75 milhões de euros, Ademola Lookman, do Atlético de Madrid, e o Obi, do Fulham, e muitos outros jogadores a nível mundial, a Nigéria nem se preocupava com as eliminatórias. Verdade, Ainda nem mais que ela lembrava da caiu num Nigéria. grupo relativamente fácil, com a África do Sul, Benin, Zambanha, Ruanda, Lesoto. África do Sul, Benin, Lesoto, a Nigéria era claramente a mais forte. Só que as coisas não foram como pensava. No primeiro jogo empataram, no segundo também, no terceiro também e no quarto jogo perdeu para Benin, uma seleção que estava em 97 no ranking da Realmente, FIFA. mereceu ficar de fora Um da verdadeiro Copa. desastre. Depois conseguiu voltar para os trilhos, mas o estrago já estava feito. Com 17 pontos somados, ficou atrás da África do Sul na tabela. Agora só iria se classificar se passassem pelos playoffs, e os seus 2 adversários no caminho eram Gabão e Congo. O Gabão é a seleção do Aubameyang, onde depois de um empate no tempo normal, na prorrogação a Nigéria passou o carro, marcando mais 3, 4-1. Agora nesses playoffs da África só tinha mais um adversário na sua frente, o Congo, que estava várias posições abaixo deles no ranking, então a Nigéria era a favorita, ainda mais que em só 3 minutos abriu o placar. Só que a alegria não durou muito.
Ainda na primeira etapa, os congoleses empataram. As duas seleções pressionaram o máximo que podiam, mas ninguém mais marcou. Então a partida foi para as penalidades, onde o Congo perdeu 2 cobranças. A Nigéria parecia salva, mas ela perdeu 3 cobranças. Que isso, cara. Foi eliminada nos Merece muito ser eliminada. Como que você tem uma vantagem de dois pênaltis errados, cara, e você vai lá e consegue perder 3? Me responde, como? Uma seleção dessa tem que ficar de fora mesmo, não tem pra onde correr, não. pênaltis e pela primeira vez desde 2006 não iria disputar uma Copa do Mundo. Só que apesar disso, continua sendo uma das melhores seleções da África, ficando hoje na posição Falando na Nigéria, o Ozil joga para um caralho, hein? O que esse cara foi fazer lá na Turquia, cara? Assim, não desmerecendo o Galatasaray e tal, mas... Pô, dá pra estar numa Premier League aí, né? Fácil. O cara joga muito, tá doido. são 26 do ranking da FIFA. Pra tu ter noção, eles estão na frente até mesmo da Noruega de Haaland no ranking. Mas se a Nigéria é forte, a próxima seleção já foi até campeã da Euro e estava em busca da sua 7ª participação na Copa. E seu elenco não é nada mal. Misturando jogadores experientes como Schmeichel e Eriksen com outros como Højlund, Dinamarca. Isaacsen e Hillman. Uma seleção avaliada em quase 400 milhões de euros de valor de mercado. Essa aqui eu achei que ia pra Copa, a Dinamarca. Pra mim já Pra tava chegar na Copa. A Dinamarca só precisava terminar em primeiro no grupo com Escócia, Grécia e Bielorrússia. Parecia tranquilo. Só que no primeiro jogo empatou com a Escócia. Aí na sequência teve resultados gigantes, como 3-0 e 3-1 na Grécia e 6-0 na Bielorrússia. Mas quando chegou no último jogo, só estava 1 ponto na frente da Escócia e o confronto final era justamente contra eles. A partida seria na capital escocesa e a Dinamarca só precisava empatar para se classificar. Mas em só 3 minutos, a loucura começou. Ganhou de presente, legal, lá vem a Escócia. Olha a bicicleta! Que isso? Gol! McTominay joga muito esse, hein? Saiu do Manchester United e deu a volta por cima lá no Napoli. Baita meio campo. Aí a Escócia foi vencendo o jogo, até que no segundo tempo a Dinamarca ganha um pênalti e Højlund empata. Mas pra ficar mais maluco ainda, a Escócia marcou de novo, e no minuto 36 do segundo tempo a Dinamarca fez mais um. Com esse empate ela tava indo direto pra Copa, até que no minuto 90 mais 2 tudo mudou. Ali com a camisa 23, que era o McLean, lançamento para a área. Olha o erro! Gol! E pra ficar ainda pior pra Dinamarca, a Escócia fez mais um de longe do meio campo. Que isso? Então perdeu a vaga direta. Agora para se classificar tinha que passar pela repescagem. E o primeiro adversário seria a Macedônia do Norte, onde a Dinamarca destruiu 4-0. Agora só precisaria derrotar a República Tcheca. Só que logo aos 3 minutos de jogo, a Tchequia marcou. E o jogo ficou assim até os 27 do segundo tempo, quando o Andersen da Dinamarca empatou. Então os 90 minutos terminaram e a partida foi para prorrogação. Até que no minuto 100, o zagueiro da República Tcheca marca outro. Nessa hora, a classificação dos tchecos parecia garantida. Só que aí, no minuto 111, a Dinamarca empatou de novo, 2-2, e tudo seria decidido nos pênaltis. Mas o dinamarquês Højlund mandou pra fora. Na sequência, todo mundo foi acertando, até que outro atacante dinamarquês chutou pra defesa do goleiro. Na sequência, o meia Jensen mandou pra fora. Com 3 cobranças perdidas, a Dinamarca estava eliminada das eliminatórias e da Copa do Mundo, sendo a segunda melhor seleção de fora do Mundial, ficando em 20º lugar no ranking. Mas agora a gente chega na melhor seleção do mundo que não... Chuta. Quem será? Quem será que é a top 1 que não vai pra Copa? Começa com I. Não, digita aqui nos comentários se você chegou até aqui. Qual que é a seleção top 1 que não vai pra Copa? Não tá na Copa. Essa seleção já tinha falhado em se classificar em 2018 e em 2022. Então dessa vez não ia deixar isso acontecer de novo. Não ia. Porque tinha Não ia deixar. muitos craques. O meia Sandro Tonali do Newcastle, avaliado em 80 milhões de euros. Bastoni da Inter, Barella, Donnarumma, oficialmente o... Pô, nome por nome, cara. Assim, tem uns nomes bem interessantes. A seleção da Itália é de encabular se como que consegue ficar 3 Copas... 3 Copa do Mundo sem jogar. Cara, é impressionante mesmo. melhor goleiro do mundo, Moise Kean e muitos outros. O elenco da Itália é avaliado em mais de 800 milhões de euros, então tinha tudo para se classificar, até porque caiu no grupo com Noruega, Israel, Estônia e Moldávia.
o único concorrente real era a Noruega, mas estava de boa. Afinal, a Itália não perdia para os noruegueses em mais de 20 anos. Pô, dava pra passar tranquilamente em primeiro lugar, cara. Sem muito esforço, sem muito esforço. Na primeira rodada, tomou 3-0. Agora, a esperança da Itália era que a Noruega escorregasse contra alguma das seleções mais fracas. Mas a Noruega fez o contrário, derrotou praticamente todo mundo de goleada. Até que na última rodada enfrentou ele. É verdade. Tinha a Noruega. A Noruega do Haaland, como é que é o nome do cara lá? Do meio-campista lá do Arsenal, cara. Esqueci o nome dele. De novo e foi outro Odegaard. Martin Odegaard. 4-1. Agora a única chance Pô, pra mim é uma candidata fortíssima a ser surpresa da Copa, essa Noruega. Tipo, igual foi Marrocos na temporada passada, a Noruega tem um time muito bem entrosado. A gente viu o que esses caras fizeram nas eliminatórias. Basicamente, quase todo time que ele pegou, ele goleou. Passou em primeiro no grupo. Então, pra mim, é uma candidata fortíssima a ser surpresa da Copa do Mundo desse ano. da tetracampeã voltar para a Copa era pela repescagem. Mas o caminho parecia fácil. Derrotou a Irlanda do Norte sem surpresas e no fim só dependia de uma vitória contra a Bósnia e Herzegovina. Não iam deixar o fracasso dos outros anos se repetir. Então logo aos 15 minutos contra a Bósnia, a Itália abriu o placar com Moise Kean. Só que aí, aos 34 do segundo tempo... Cara, que falta besta. Que falta besta. O cara foi expulso nesse jogo. E assim, cara, só pra contextualizar com o vídeo, quando a Itália ficou sabendo que a Bósnia ia ser a sua adversária, né, nesse jogo, cara, os caras meio que comemoraram. Os caras comemoraram antes da hora. E teve até essa polêmica que chegou no ouvido dos jogadores da Bósnia. E os caras meio que ficaram zangados e tal. E aconteceu isso aí, cara. A Itália comemorou porque ia enfrentar a Bósnia. Mas o que aconteceu é que a Bósnia tá na Copa do Mundo e a Itália, terceira Copa consecutiva, que não vai jogar. A Bósnia cruza e no bate-rebate consegue mandar pra dentro do gol, 1-1. Era o pior pesadelo, e depois de acabar os 90 minutos, passou mais 30 de prorrogação e continuou empatado, indo pros pênaltis. A Itália pelo menos tinha o melhor goleiro do mundo, Donnarumma, mas um gandula da Bósnia roubou... O cara roubou a cola mesmo, filho da puta. Colinha dele, que dizia onde cada jogador da Bósnia costumava bater. Que isso. Então ele não conseguiu defender nenhum pênalti, a Itália perdeu 2 cobranças e por 4-1 nas penalidades ficava de fora de mais um Mundial. Merecido. A soberba precede a queda. Foi comemorar antes da hora? Deu nisso daí, ó. Uma seleção que vai realmente fazer muita falta, até porque hoje se encontra em 10º. Inclusive depois desse jogo, o Bastoni, que era o zagueiro que foi expulso, fez muita falta, cara, foi muita burrice, ou ingenuidade, não sei o que você preferir. E, cara, ele foi duramente criticado lá na Itália, tava sendo papo de ser perseguido mesmo. E, inclusive, o nome dele tá sendo muito ventilado pra sair da Inter de Milão, muito por causa desse jogo. E tá sendo ligado pra ir pro Barcelona. A gente não sabe se realmente vai, porque, apesar dos rumores, o Bastoni é um jogador jovem, tem um valor de mercado um pouco alto e a gente sabe que o Barcelona hoje não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Mas, cara, a Itália, mais um ano, mais uma Copa do Mundo. E o interessante também é que o Gattuso garantiu que a Itália estaria na próxima Copa do Mundo. Ele, inclusive, até falou que se a Itália não se classificasse, ele ia embora da Itália. Eu tô esperando, tá? Não sei o que aconteceu. A Itália não foi pra Copa do Mundo. E eu não sei se o Gattuso ainda tá morando na Itália. No segundo lugar no ranking. Mas ele disse que ele garantiu que a Itália estaria classificada pra Copa do Mundo. E se ela não se classificasse, ele ia embora. Quase no top 10. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui. É isso, galera.